A gente vai contar hoje uma história sobre fé. Mas não é uma história que você encontra só nos livros, não. A gente vai fundo nas raízes físicas, de carne e osso mesmo, de uma das religiões mais antigas do mundo. E aí já começa a grande questão, né? Como é que uma fé com 2000 anos de história se conecta lá com o comecinho de tudo? Será que é só por um livro, por mais antigo e sagrado que ele seja? Ou será que existem, sei lá, vestígios materiais que a gente pode ver e quem sabe até tocar hoje em dia? É isso que a gente vai investigar. Bom, é claro que o ponto de partida para tudo isso é a palavra escrita, mas a pergunta que fica é: até que ponto a gente pode confiar nesses textos que são tão antigos? As escrituras são a fundação de tudo, o documento principal. Só que tem um detalhe: por séculos e séculos, os manuscritos mais antigos que a gente tinha da Bíblia hebraica eram lá da Idade Média. Isso criava um buraco de quase 1000 anos, sabe? E aí, como é que a gente ia saber se os textos não tinham sido alterados nesse tempo todo? Pois é, a resposta para isso veio do deserto. E essa resposta chegou em 1947, com uma descoberta que mudou tudo: os manuscritos do Mar Morto. Foi um verdadeiro divisor de águas. Imagina só, uns pastores encontraram uns rolos em cavernas que eram simplesmente 1000 anos mais velhos que qualquer cópia da Bíblia hebraica que se conhecia. E o mais incrível de tudo, o texto era praticamente idêntico. De repente, a arqueologia estava ali, dando uma prova física de que os textos que a gente lê hoje são sim uma transmissão muito fiel da antiguidade. Mas olha só, a fé lá no comecinho não passava só pela palavra escrita, não. Tinha uma outra corrente de conhecimento tão poderosa quanto, que corria meio que em paralela, sabe? E o nome desse conceito é tradição apostólica. Pensa nela como se fosse o software que rodava junto com o hardware das escrituras. Eram os costumes, o jeito de celebrar, os ensinamentos que os apóstolos passavam de boca em boca para as primeiras comunidades. Não era uma coisa separada da Bíblia. Muito pelo contrário, era o contexto vivo em que a Bíblia era lida e entendida. E isso não é uma ideia moderna não, viu? Dá uma olhada no que São Basílio Grande escreveu lá no século IV. Ele coloca o ensinamento escrito e a tradição que vinha dos apóstolos no mesmo patamar de importância. Para ele, rejeitar os costumes que não estavam escritos era como, sei lá, danificar o próprio evangelho. Então tá, a gente já tem o texto que a arqueologia validou e a tradição que os primeiros cristãos confirmaram. Agora vamos para a próxima camada, a mais concreta de todas: as pedras, os lugares e os ossos. As escavações das primeiras igrejas mostram uma coisa fundamental. Elas não foram construídas como se fossem auditórios, com um palanque para alguém ler e discursar, não. O centro de tudo era sempre o altar. O foco era o sacrifício, a liturgia, a ação. A fé era uma coisa para ser vivida, não só para ser ouvida. E talvez a pedra mais famosa de todas seja essa aqui. Essa declaração de Jesus a Pedro é um pilar da fé cristã. Mas por muito tempo ficou aquele debate. Essa pedra era só uma metáfora para a fé de Pedro ou se referia a algo físico, de verdade? A história nos dá uma pista simplesmente fascinante. Lá no finalzinho do século II, um presbítero de Roma chamado Gaio escreveu com a maior naturalidade do mundo que qualquer um podia ir até o Vaticano para ver o troféu, que era uma palavra grega para um monumento fúnebre, do apóstolo Pedro. Pensa bem, isso foi quase 200 anos antes do cristianismo ser legalizado, o que mostra que existia uma memória local, contínua e física do lugar onde Pedro foi martirizado. E isso se conecta com uma prática ainda mais antiga. Na época das perseguições, os cristãos não se reuniam em templos. Eles se encontravam nos cemitérios, nas catacumbas. Eles celebravam a Eucaristia sobre os túmulos daqueles que morreram pela fé, os mártires. Essa conexão com quem veio antes, com os ossos dos santos, isso era o fundamento da comunidade. O sagrado estava ligado a um lugar e a um corpo. E essa veneração toda dos túmulos dos santos naturalmente evoluiu para a veneração de objetos físicos que estavam ligados a eles. As relíquias viraram esses elos, sabe? Elos tangíveis com a história sagrada. Era um jeito de tornar presente a memória e a intercessão dos santos. Mas claro, para nossa mentalidade de hoje isso pode soar meio como superstição. A não ser que, em alguns casos, a ciência encontre algo que ela simplesmente não consegue explicar. Essa pergunta leva a gente para uma cidadezinha na Itália chamada Lanciano. Lá no século VIII, um monge que estava duvidando da presença de Cristo na Eucaristia viu a hóstia e o vinho se transformarem visivelmente em carne e sangue durante a missa. Essas relíquias foram guardadas e em 1970 a ciência resolveu dar uma olhada nisso.
E os resultados foram impressionantes, para dizer o mínimo. A análise, que foi conduzida por cientistas renomados, concluiu que a carne era tecido do músculo do coração humano, o miocárdio. O sangue era humano, tipo AB. E o mais chocante de tudo, os dois materiais estavam frescos, sem nenhum sinal de decomposição, sem conservante, como se tivessem sido tirados de uma pessoa viva naquele mesmo dia. Isso mais de 1.200 anos depois do evento. Tá, e o que tudo isso mostra pra gente? Manuscritos, tradição oral, arqueologia, relíquias. Juntando tudo, a gente tem um quadro muito mais complexo e palpável da fé. Isso nos leva a uma grande encruzilhada na história do cristianismo. De um lado tem a visão da sola escritura, ou apenas a escritura, que defende que a Bíblia é a única fonte de autoridade. E do outro lado tem a visão de que a fé se apoia em dois pilares, a escritura e a tradição viva. Essa tradição que é confirmada pela história e por todos esses vestígios físicos que a gente viu. É a diferença entre uma fé que é apenas lida e uma fé que também é herdada, vivida e, por que não, tocada. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. A busca pela verdade, seja histórica ou espiritual, pode levar a gente por caminhos bem inesperados. As evidências sugerem que, para os primeiros cristãos, a fé não era uma ideia abstrata. Era algo gravado em pergaminhos, em pedras e, literalmente, em carne e osso. Obrigado por acompanhar a gente nesta exploração.